Fala galerinha, vamos chegando aqui para essa nossa aula de reta final em que nós vamos estudar a Lei de Acesso à Informação. Vai ser uma aula bem completinha, com muitas questões da FGV e também de outras bancas, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa aula. Eu já vou para o nosso quadro e vamos começar a trazer aqui as disposições do artigo 1º da Lei de Acesso à Informação, e a Lei de Acesso à Informação já diz para a gente de cara: esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, pelos estados. Calma aí que deu um probleminha aqui na nossa aula, só um segundo que eu vou ter que corrigir aqui um pequeno erro. Beleza, está resolvido, vamos ter que começar a aula de novo, mas nós já vamos começar novamente. Só um segundo, roda a aula agora, roda a vinheta e tá valendo essa transmissão. Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida e agora nós vamos começar a estudar a Lei de Acesso à Informação. Aula direcionada aqui para o curso de reta final do TCU, de bônus para CGU também para quem acompanhar. E nós vamos trazer aqui muito conteúdo. Vai ser uma aula bem completinha com muitas questões da FGV. Eu já vou para o quadro junto com vocês e eu começo com a leitura do artigo 1º, que diz que esta lei, a Lei 12.527, dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso a informações prevista no inciso 33 do artigo 5º e no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e também no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Basicamente, galerinha, o artigo 5º da Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 33, diz: assegura a todos o direito de acesso às informações dos órgãos públicos, né? Então, é daqui que veio o principal fundamento da nossa lei de acesso à informação. A lei, obviamente, né, da gente falar do princípio da publicidade, do princípio da transparência, são todos importantes princípios que tratam aí desse nosso Estado republicano. Lembrando, né, republicano vem de res publica, coisa do povo, e aí por isso que o povo tem que ter direito a acessar as informações. O parágrafo único diz que se subordinam ao regime da nossa lei de acesso à informação os órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivo, legislativo, incluindo as cortes de contas, olha só que informação importante, o judiciário e também o Ministério Público. Também estão aqui as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista e também as entidades controladas direta ou indiretamente pela União, estados, DF e municípios. O artigo 2º complementa as suas disposições dizendo para a gente que aplicam-se as disposições da lei no que couber às entidades privadas. Olha só essa informação aqui para a gente. Estou falando aqui de entidades privadas, ou seja, aquelas que não fazem parte da administração pública, entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes e outros instrumentos congêneres. Beleza, vamos dar uma esquematizada nisso aqui e eu vou começar trazendo para vocês o alcance da nossa Lei de Acesso à Informação. O que você precisa saber é o seguinte: a Lei de Acesso à Informação é uma lei que ela entra naquela categoria de lei nacional, tá? Deixa eu só fazer uma observação rápida para vocês sobre isso. Sempre que você pegar uma norma editada pelo Congresso Nacional, ela sai assim, ó, Lei Federal tal. A mesma coisa a Lei 14.133, Lei Federal 14.133, Lei 12.527, Lei Federal 12.527. Então, absolutamente todas as normas que são aprovadas pelo Congresso Nacional, na hora que você entra lá no site do Planalto, elas são designadas Lei Federal tal. Só que doutrinariamente, aí eu já não estou mais falando na designação que nós utilizamos no dia a dia, doutrinariamente, a doutrina, né, ela é cheia de inventar moda. E a doutrina inventou uma moda. Ela diz o seguinte: olha, vamos denominar lei nacional aquelas leis que se aplicam a todos os entes da federação, e lei federal aquelas que são exclusivas da União. Essa classificação que eu estou explicando é uma classificação meramente doutrinária, por isso não estranhe se você vê no seu edital, vê num texto, vê em qualquer canto falando Lei Federal 12.527. Ela de fato é uma lei federal, mas para classificação doutrinária, quanto ao seu alcance, ela é considerada lei nacional. Lei nacional em qual sentido? Lei nacional no sentido de que essa lei aqui se aplica à União, por isso que ela é válida para toda a administração pública federal, ela se aplica aos nossos estados, todos os estados da federação, ela se aplica também ao Distrito Federal e também vai se aplicar aos nossos municípios. Então, a lei nacional, portanto, aplicável a todos os entes da federação. Nós também podemos dizer, naquela mesma esteira, naquela mesma linha que nós temos em relação à lei de licitações, que ela é uma lei que trata de normas gerais
em relação ao direito de acesso à informação. Essas normas gerais do direito de acesso à informação significa dizer, então, que se, eventualmente, os estados, o Distrito Federal e até mesmo os municípios precisarem, eles podem elaborar disposições próprias, disposições especiais para o seu âmbito de aplicação. Tá? Então, só acrescentando aqui mais algumas informações sobre o alcance da nossa lei de acesso à informação. Deixa eu buscar aqui, deixa eu fazer uma divisão e deixa eu trazer aqui para vocês um outro ponto, um outro tópico importante sobre a aplicação da nossa lei de acesso à informação. Agora eu estou diretamente nas disposições do artigo 1º e do artigo 2º. Eu começo dizendo para vocês a regrinha do nosso artigo 1º. O artigo 1º vai tratar da aplicação da lei de acesso à informação e diz que a lei de acesso à informação é uma norma direcionada para a administração pública direta. Nesse primeiro momento, quando eu falo de administração direta, eu estou falando aqui do seu alcance em relação aos denominados órgãos públicos. Aqui, quando eu estou falando de órgãos, eu estou falando daqueles órgãos que estão ligados... Olha um teminha aqui, de organização administrativa. Aqueles órgãos que estão ligados diretamente às nossas pessoas políticas. Aqui eu estou falando dos órgãos do Poder Executivo, aqui inclusive, no Poder Executivo se encontra a Controladoria Geral da União, eu estou falando dos órgãos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, a própria Lei de Acesso à Informação fala, inclusive o Tribunal de Contas, quando você fala do Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas, apesar daqueles pontos que eu não vou nem entrar no debate sobre onde que o Tribunal de Contas está inserido, porque não é objeto da nossa aula, mas se aplica, enfim, a todo mundo. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e qualquer outro órgão da administração direta. Vamos avançar mais um pouquinho ainda em relação ao âmbito de aplicação da nossa Lei de Acesso à Informação, que aí você viu lá que a própria lei vai falar para a gente assim, a Lei de Acesso à Informação é aplicável às autarquias, às empresas públicas, fundações públicas, etc. e tal. Então, ela está falando das entidades administrativas. Logo, é uma lei direcionada para a administração pública indireta. Quando nós falamos de administração indireta, nós estamos falando de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Galerinha, eu não vou colocar aqui no nosso quadro, mas você pode colocar aí também informação de que a Lei de Acesso à Informação se aplica às entidades controladas. Não vou entrar no âmbito do significado, do contexto, do alcance da expressão entidades controladas, mas ela também se aplica às entidades controladas. Agora eu vou partir, vamos colocar aqui, também se aplica às denominadas entidades controladas. Tudo bem. Batemos aqui o âmbito inicial de aplicação da Lei de Acesso à Informação. Agora eu vou colocar um asterisco aqui embaixo, porque tem mais um comando importante para a gente sobre o alcance da Lei de Acesso à Informação. O artigo 2º fala assim, a Lei de Acesso à Informação se aplica também às entidades privadas, que sejam aquelas entidades sem fins lucrativos, entidades privadas, sem fins lucrativos, que recebam recursos públicos, ou seja, o que chama a Lei de Acesso à Informação é a presença dos nossos recursos públicos, por isso que tem aplicação, e nesse caso a aplicação da Lei de Acesso à Informação não é uma aplicação integral. Professor, por que você está dizendo que a aplicação dela não é integral? Porque vamos voltar para a leitura do artigo 2º. O artigo 2º fala do âmbito de aplicação das disposições da Lei de Acesso à Informação, no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para a realização de ações de interesse público, recursos públicos. Opa, coloquei aqui, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Nesse caso aqui, como é que funciona a aplicação da Lei de Acesso à Informação? A Lei de Acesso à Informação, no parágrafo único do artigo 2º, diz que a publicidade a que estão sujeitas essas entidades está ligada à parcela dos recursos públicos. Então pode colocar aqui, nesse caso, a publicidade está inerente à parcela dos recursos públicos. Agora eu vou começar a contextualizar com vocês com um exemplo. Então está inerente à parcela dos recursos públicos recebidos e também quanto à sua destinação, sem prejuízo também da prestação de contas que essas entidades estão sujeitas. Vamos explicar o que seriam essas entidades privadas sujeitas ao alcance da nossa Lei de Acesso à Informação. Imagina uma organização social.
Organização social é uma entidade privada sem fins lucrativos que recebe recursos para a realização de atividades de interesse social por meio de um contrato de gestão. Mas vamos pensar aqui num exemplo. A gente sabe que o que é uma organização social? É uma entidade privada sem fins lucrativos pré-existente, mas que recebeu uma qualificação do Estado, foi qualificada como organização social e firmou com o poder público um contrato de gestão. A organização social, ela já existe antes da parceria com o Estado. Portanto, ela também pode ter outras fontes de recurso. Imagina que essa organização social existe um grupo de pessoas boazinhas que faz uma doação de recursos para o funcionamento dessa organização social. Nesse caso, a organização social terá recursos de origem privada e terá recursos de origem pública. A Lei de Acesso à Informação se aplicará a qual parcela? Aos recursos de origem pública. No que se referir à aplicação dos recursos de origem privada, não haverá aplicação imediata da nossa Lei de Acesso à Informação. Beleza. Batemos aqui, você pode dar o seu print, pode fazer a sua anotação e agora nós vamos avançar um pouquinho mais sobre esse assunto, já entrando em resolução de questões. Quero resolver muitas questões aqui com vocês ao longo da nossa aula de hoje. E eu começo falando o seguinte: Joana, moradora do município ABC, apresentou pedido de acesso a informações a pessoa jurídica XYZ, concessionária de serviço público municipal, não integrante da administração pública. Utilizou como base a Lei de Acesso à Informação para ter acesso ao contrato administrativo firmado pela pessoa jurídica XYZ com a administração pública municipal, sem juntar o comprovante de pagamento de custas relativas à emissão da certidão. Tal pedido foi rejeitado pela pessoa jurídica XYZ. Galerinha, só vamos dar uma olhada aqui de qual pessoa que nós estamos falando. Eu estou falando da Joana, que é moradora desse município. Ela apresentou um pedido para a pessoa jurídica XYZ, que é uma concessionária de serviço público municipal. O que é essa concessionária? Concessionária é o quê? É uma empresa. Concessionária é uma empresa privada. Galera, deixa eu só perguntar para vocês. As concessionárias administram recursos públicos? A bem da verdade, a priori, a concessionária não administra recursos públicos. Professor, mas como não? A concessionária presta serviço público, ela recebe uma tarifa da exploração dessa atividade. Beleza, mas essa tarifa ela é decorrente da exploração do serviço. Então a tarifa é uma remuneração do usuário para a concessionária. Esse recurso que a concessionária recebe decorrente da exploração, ele se torna, uma vez incorporado ao patrimônio da concessionária, um recurso privado. Tanto que a relação tarifária é uma relação contratual. Você, usuário de serviço público, está, entre aspas, firmando um contrato com a concessionária. Quando você remunera ela, esse dinheiro é dela, ainda que seja uma atividade inerente à prestação de serviço público. Consegue perceber a diferença? Consegue perceber essa característica? Logo, a priori, a concessionária não está sujeita ao alcance da Lei de Acesso à Informação. Então vamos lá. Nesse caso, conforme a Lei de Acesso à Informação, a pessoa jurídica XYZ agiu ilegalmente, uma vez que ela, como concessionária de serviço público municipal, é sujeito passivo da Lei de Acesso à Informação. O objeto da consulta é documento público e o acesso deve ser gratuito. Errado. Errado. Errado por quê? Olha só o alcance da Lei de Acesso à Informação. A administração direta e indireta. A concessionária faz parte da administração direta e indireta? Não. A concessionária é entidade controlada? Não. A concessionária é uma entidade privada sem fins lucrativos? Não, porque a concessionária busca uma finalidade lucrativa. Ela é uma empresa privada que busca o lucro, o money, a bufunfa na prestação da atividade. Não houve irregularidade por parte da pessoa jurídica XYZ, uma vez que Joana não é sujeito ativo do pedido de acesso à informação. Esse não é o pedido, porque a Joana, ela tem direito de pedir o acesso à informação. A Lei de Acesso à Informação envolve qualquer interessado, mas aqui o problema é que a pessoa jurídica que não é o sujeito passivo do pedido. Não houve irregularidade por parte da pessoa jurídica XYZ, uma vez que é possível a exigência de pagamento da respectiva certidão de emissão da informação. Se fosse o caso de emissão de certidão, esse direito ele é gratuito. A única coisa que poderia ser cobrado aqui, eventualmente, são os custos de reprodução gráfica, aquela coisa toda que daqui a pouco a gente vai estudar um pouco mais. Então também não é esse o nosso gabarito. Letra D. Não houve
irregularidade por parte da pessoa jurídica XYZ, já que as informações acerca de contratos administrativos firmados com a administração pública pode ter seu acesso restringido por motivo de segurança das negociações. Também não é esse o problema, não é a negociação, não tem nada a ver com isso. Agora olha a letra E é o espetáculo. Não houve irregularidade por parte da pessoa XYZ, uma vez que ela não consta como sujeito passivo da nossa lei de acesso à informação. Galera, quando eu me deparo com uma questão como essa, chega a escorrer uma lágrima dos meus olhos. Não é aquela questão decoreba, não é aquela questão, quem é que está sujeito à lei de acesso à informação? A FGV fez você pensar, fez você botar o seu crânio para funcionar. Essa concessionária não está sujeita ao alcance da lei de acesso à informação. Diz para mim aí, se essa questão cai na sua prova, você ia acertar essa informação, meu filho? Claro que vai. Agora você já entende do assunto. Vamos avançar mais um pouquinho, vamos trazer agora os princípios e também vamos trazer as diretrizes da nossa lei de acesso à informação. Galerinha, a lei de acesso à informação, ela vai trazer algumas coisinhas lá que nós vamos chamar de princípios e diretrizes. Eu quero que você venha anotando aqui junto comigo, porque nós vamos anotando e explicando. Anotando e explicando. Olha só, primeiro vamos começar. Primeiro princípio, a publicidade. O primeiro princípio da lei de acesso à informação é a utilização da publicidade. A publicidade, ela passa a ser aquilo que nós vamos chamar de preceito geral. Ou seja, se tiver alguma dúvida, se a informação deve ser fornecida ou não, ela deve ser fornecida, porque o preceito geral, ou seja, a regra é a publicidade. Consequentemente, a própria lei de acesso à informação fala para a gente o seguinte, olha, o sigilo, quando ele for possível, ele será considerado uma exceção. Então, a regra, dentro dos órgãos e entidades da administração pública é a transparência e o sigilo é a exceção. Outro ponto, olha só que informaçãozinha linda, maravilhosa. Nós estamos falando daquilo que nós denominamos de transparência ativa. Daqui a pouco nós vamos ter um artigo só para falar da transparência ativa. O que é a transparência ativa? A transparência ativa é aquela divulgação de informações sem que haja necessidade de solicitação. Eu estou falando das informações de interesse coletivo ou geral. Por exemplo, a divulgação da remuneração de autoridades e agentes públicos. Ela deve ocorrer independentemente da solicitação por parte dos interessados. Outro princípio da nossa lei de acesso à informação, a utilização de tecnologia da informação. Galera, tecnologia da informação, eu até estava falando esses dias aqui, inclusive no âmbito dos concursos públicos. Não é moda, isso aqui não é moda. Isso aqui é tendência, isso aqui é algo que vem para ficar. Por intermédio da transparência, da tecnologia da informação, melhor dizendo, nós podemos alcançar cada vez mais pessoas, parametrizar informações, analisar, tratar dados. Então, por isso que no acesso à informação nós devemos utilizar a tecnologia da informação. Inclusive, entre os requisitos dos portais de transparência, a lei de acesso à informação, ela traz lá requisitos que buscam permitir que você possa fazer a leitura das informações por intermédio de máquinas. É com isso que nós vamos poder, cada vez mais no futuro, parametrizar informações. A gente não vai precisar lá ficar o tempo todo olhando, consultando, aquela coisa, sabe, do cidadão tendo que ir lá olhar. Uma máquina já vai cruzar dados, já vai pegar informações, e essa é a ideia. Tecnologia da informação é um dos princípios, uma das diretrizes da nossa lei de acesso à informação. Outro ponto importante é a denominada cultura da transparência. O que é a cultura da transparência? A cultura da transparência é o seguinte, eu vou contar uma história para vocês bem rapidinho, tá? Quando eu estava no Tribunal de Contas, quando eu estava lá no TCE, eu estava trabalhando num processo em que nós iríamos elaborar um ato normativo que ia tratar do planejamento das nossas ações de controle. Aí eu peguei e falei pro pessoal, galerinha, vamos colocar aqui um artigo que fala o seguinte, esse processo ele deve ser disponibilizado para uma consulta pública, para que a sociedade possa apresentar ali as suas sugestões, as suas críticas, as suas opiniões sobre parcela do nosso trabalho de fiscalização. Algumas pessoas pegaram e falaram o seguinte, professor, mas... professor não, Herbert, né, porque ali eu não era o professor, eles falaram, cara, mas isso vai dar um trabalho, né, imagina só, porque daí eles vão trazer informações, a gente vai ter que analisar. Aí eu peguei e comentei, cara, mas é justo isso, né, nós como
como agentes públicos, nós temos que nos render à cultura da transparência. Essa é a regra. Então, sempre que for possível, nós temos que buscar privilegiar. Ah, vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Mas é assim, a sociedade merece ter acesso à informação. Então, cultura da transparência. E o último, aquele maravilhoso, sensacional princípio, né, do nosso controle social. Como que seria possível o controle social se não fosse a transparência? A transparência aumentou, instituiu diversos instrumentos para que nós possamos fazer esse controle. Então essa é a parte dos princípios e diretrizes que estão lá no artigo 3º da Lei de Acesso à Informação. Outro ponto, agora nós vamos para o artigo 5º. Pega aí o artigo 5º da Lei de Acesso à Informação e vem anotar comigo o que ele diz para a gente. O artigo 5º, ele diz que é um dever do Estado. Eu já vi questão de prova falar que isso aqui é dever do cidadão, trocando a informação, mas não, ó, é um dever do Estado garantir o acesso. Tanto que, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a forma de fornecimento das informações, como que você presta as informações ao cidadão, e se o cidadão, ele fala o seguinte, olha, eu estou querendo acesso a essa informação, aí a administração pública vai lá e entrega para ele e diz o seguinte, olha, a informação está aqui, é só você chegar lá e pelos seus próprios meios tirar a cópia. Cara, mas assim, eu não tenho meios, eu não tenho dinheiro, isso aqui vai prejudicar a minha subsistência. O Estado tem que chegar e pá, entregar o acesso à informação. Por quê? Porque é um dever do Estado garantir o acesso à informação. O Estado deve adotar procedimentos objetivos e ágeis. Você que está me vendo aqui, que daqui a pouco você vai ser um servidor público, daqui a pouco você vai estar do outro lado da prancheta, coloca na sua cabeça o seguinte, quando você quer franquear o acesso à informação, você não deve ficar criando obstáculos. Porque qual que é o problema, né? Aí tinha um poder aí, que eu não vou citar o nome, né, que o pessoal ganhava lá os tais dos super salários, e aí eles estavam com muita dificuldade para as pessoas acessarem as informações. Eles criavam tudo quanto que é problema para isso. Inclusive, numa época eles pediam que você tivesse que formular um requerimento com os motivos, e a própria lei diz que não pode ter os motivos. Depois teve um período que eles diziam que a lei de acesso à informação não exige divulgação de remuneração de pessoal. Aí depois de muita pressão eles passaram a divulgar, mas você tinha que preencher um formulário lá com umas 40 perguntas para conseguir, porque era o cadastro das suas informações. É um absurdo, né? É órgão federal que eu estou falando fazendo esse tipo de coisa. Filhote, não é isso. Procedimento objetivo e ágil para o acesso à informação. E por fim, é dever do Estado assegurar que o fornecimento da informação seja uma informação clara e seja uma informação de fácil compreensão. Afinal de contas, não adianta de nada você divulgar informação que a pessoa não compreenda. Inclusive, o Tribunal de Contas da União, se você quiser anotar aí, ó, quer anotar aqui, ó, o TCU, Tribunal de Contas da União, o TCU instituiu um novo paradigma na prestação de contas e falou para a gente o seguinte, olha, a partir de agora, a prestação de contas vai acontecer por intermédio do relato integrado. O que é o relato integrado? Relato integrado é um instrumento que compõe o formato do nosso relatório de gestão. O que é o relatório de gestão? O relatório de gestão são as informações do responsável acerca da gestão dele naquele exercício. Então, quando ele presta contas, ele elabora um relatório de gestão. E esse relatório de gestão, ele é um relatório de gestão na forma de relato integrado. O que é o relato integrado? São aqueles gráficos, aquelas informações que permitem a comparação. Não é aquela prestação de contas maçante que o cidadão, o seu João, a dona Maria, vão olhar e vão falar, ih, não sei, tá em chinês esse negócio aqui, até chinês seria mais fácil. Não. Agora o TCU exige que a prestação de contas aconteça na forma de relato integrado. E acontecendo na forma de relato integrado, nós vamos ter gráficos, desenhos, notas explicativas e vários instrumentos para propiciar o acesso a uma informação clara, fácil e de fácil compreensão pela sociedade. Beleza? Fechamos aqui os artigos 3º e o artigo 5º da nossa Lei de Acesso à Informação. Calma aí que daqui a pouco nós vamos chegar no artigo 4º e agora nós vamos fazer uma leitura de mais uma questão. A aprovação e a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação constitui um marco para a difusão da cultura da transparência na administração pública. O direito fundamental de acesso à informação deve ser garantido em conformidade com alguns princípios básicos, entre eles, divulgação das informações de interesse público mediante solicitação, divulgação da informação independentemente de solicitação, transparência ativa neles,
Por isso que essa daqui, ó, tá errada. Liberação de informação sigilosa, observada a restrição de acesso. Galera, se a informação é sigilosa, ela deve ser protegida. A gente tem que pensar que o sigilo é uma via de mão dupla, né? Olha só, via de mão dupla. Por quê? Porque o sigilo, se a informação é sigilosa, ela tem que ser protegida. Porque se ela é sigilosa é porque ela é imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Então, se você tem uma informação sigilosa, você não pode liberar. Você deve proteger essa informação, tá? Então, por isso que nós temos aqui também um erro nessa assertiva. Letra C, observância da publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Marque essa aqui, corre para o abraço e seja feliz da vida, futuro servidor público. Letra D, regulamentação do controle social da administração pública. Não é regulamentação do controle social, é fomento, é privilégio, é implementação do controle social. E a letra E fala utilização de meios de comunicação com eventual restrição de acesso. Na verdade, você vai utilizar diversos meios de comunicação para privilegiar o acesso à informação. Não é exatamente isso que acontece. Por isso, gabarito letra C, na nossa questão de número 2, questão fresquinha do TJ de Rondônia. Olha só o artigo 3º da nossa Lei de Acesso à Informação. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: observância da publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Portanto, fechamos a segunda questão. Terceira questão para a gente. A legislação brasileira sobre transparência no setor público apresentou consideráveis avanços desde a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, culminando com a Lei de Acesso à Informação. Aqui, na verdade, né, ficou esquisita essa redação, né? Se fosse a professora de português aqui, ela já ia dar um puxão de orelha na própria FGV, né? Como é que a LRF culminou na Lei de Acesso à Informação? Que história é essa? Mas é que lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos uma outra norma importante para a gente, que é a LC 131, denominada de Lei da Transparência. Então, a bem da verdade, nós temos duas leis importantes aqui no que se refere a acesso à informação. A Lei de Acesso à Informação, que é muito mais no foco daquela a divulgação ativa de informações, os pedidos de solicitação, colocar o sigilo como exceção. E o que faz a Lei da Transparência? A Lei da Transparência trata da divulgação em tempo real das informações sobre execução orçamentária e financeira. Por isso que ela está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vem comigo, vamos resolver a nossa terceira questão. Definição do sigilo. Entre as disposições da lei para o aperfeiçoamento das práticas de transparência está o A. Definição do sigilo como exceção às regras de transparência. Mais uma questão muito boa. O sigilo é a exceção às regras da transparência, porque a regra é a transparência. Esse artigo 3º cai muito em prova. Exigência de divulgação de informações sobre execução orçamentária e financeira em tempo real. A divulgação de informações sobre execução orçamentária e financeira em tempo real é algo da LC 131, da Lei da Transparência e não da Lei de Acesso à Informação. Estabelecimento de prazo máximo de 10 dias úteis para o fornecimento de informações. Galera, na verdade, a informação, daqui a pouco a gente vai estudar isso, mas eu já vou adiantando para vocês. Se a informação está disponível, ela tem que ser disponibilizada de imediato. Se ela não está disponível, o órgão ou entidade tem até 20 dias para trazer uma comunicação para você prorrogável por mais 10. Então já vai a 30 dias. Então por isso que essa informação aqui está totalmente errada. Estabelecimento de prazo... por isso que está errado aqui, né? Letra D. Fixação de modelos de layout para portais eletrônicos dos órgãos públicos. Não. Na verdade, a lei de acesso à informação traz alguns requisitos mínimos que os portais devem conter. Normalmente os regulamentos trazem algumas informações mais pormenorizadas, tá? Mas não tem esse layout aqui não na lei. Obrigatoriedade de realização de divulgação de audiências públicas. Na verdade, as audiências públicas, elas são um dos instrumentos de transparência. E, principalmente, a audiência pública aparece na Lei da Transparência, na LC 131. Veja que para responder essa questão, a gente tinha que conhecer um pouquinho de lá e um pouquinho de cá para atender ao quesito. Gabarito letra A nessa nossa questão. Próxima questão, questão 4. Olha só, uma bateria de questões. O artigo 3º da Lei 12.527 assegura o direito fundamental de acesso à informação, que deve ser executado em conformidade com os princípios básicos da administração pública.
Assinale a alternativa que contém a diretriz a ser adotada para o cumprimento do artigo mencionado. Olha só, preservar o sigilo como regra, NOPS, jamais. Resguardar as informações de interesse público, não é resguardar, é divulgar ativamente as informações de interesse público. Cadastrar os órgãos cujo acesso seja permitido. Galera, a regra é o acesso. Que história é essa de cadastrar o órgão que o acesso é permitido? Que negócio sem pé, sem cabeça. Letra D, desenvolver o controle social da administração pública. Essa é uma das diretrizes do nosso artigo 3º da Lei 12.527. Vamos fazer uma leitura, né? Aqui assim, ó, explica, desenha, deixa o mapa pronto, resolve a questão. E agora vamos para o texto da lei. Olha como fica mais fácil. Artigo 3º. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Esse aqui é assim, ó, é cara estampada de questão de prova. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, a nossa transparência ativa. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Utiliza os meios de comunicação, os portais da transparência, etc. e tal. Fomenta o desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública e desenvolvimento do controle social da administração. Viu como está tudo aqui? Ó? Está tudo aqui. Tudo aqui no nosso mapinha, né? Transparência, a tecnologia da informação, cultura da transparência, controle social, utilização dos meios de comunicação viabilizados por essa tecnologia da informação. Com isso, a questão de número 4, o gabarito é a alternativa D de dado. Vimos a lei, já fizemos a leitura e agora nós chegamos ao famosíssimo artigo 4º. Galera, o artigo 4º, eu não vou, como nossa aula aqui eu quero dar uma acelerada, quero dar intensidade na nossa aula, eu não vou escrever todos esses conceitos aqui agora, mas nós temos a leitura do artigo 4º que você tem que fazer a leitura. Qual que é o X do artigo 4º? O artigo 4º é o artigo que trata dos conceitos ligados à aplicação da Lei de Acesso à Informação. Olha só alguns conceitos aqui importantes para a gente. Primeiro, o conceito de informação. O que é uma informação? Informação são os dados que são utilizados na transmissão de um conhecimento. Né? Então, por exemplo, chegou lá um aluno e me falou: professor, acabei de ver aqui, tem 20 mil inscritos no concurso do Tribunal de Contas da União. O que eu faço agora, pelo amor de Deus? Quando ele me trouxe isso, ele acabou me trazendo um dado que estava lá no site da banca organizadora e ele utilizou esse dado para transmitir um conhecimento para mim. Agora eu sei que no Tribunal de Contas da União, nós sabemos que no Tribunal de Contas da União, para o concurso do TCU, existem 20 mil candidatos inscritos. Ele utilizou esse dado para transmitir um conhecimento. Trata-se, portanto, de uma informação. Próximo tópico, documento. Documento é a unidade de registro. Assim, ó, eu gosto de falar, imagina um disquete. Aí chega, eu estava lá no tribunal, chamei um estagiária nova, tal. Aí um dia eu não sei porque eu tinha um disquete guardado, eu mostrei para assim, você sabe o que é isso? Ela olhou para mim assim, baixou a cabeça, pensou. Aí eu acho que ela lembrou daquele íconezinho de salvar do Word. Ela falou: olha, isso aí parece aquele ícone de salvar do Word, né? Ela ficou olhando e falou: é um disquete. Opa! O disquete é uma unidade de registro. O documento é a unidade de registro, é onde nós estampamos a informação. Esse documento pode ter vários formatos. Nós podemos ter um disquete, um CD, nós podemos ter um papel impresso, né? Uma folha de papel A4. Isso é o documento. O documento é a unidade onde a informação está registrada. Por exemplo, quando o aluno lá me falou que tem 20 mil inscritos para o TCU, ele abriu um documento, um edital ou alguma informação divulgada no site da banca organizadora que trata dessas informações, que registra essa informação. Então isso é um documento. O PDF, a folha, o disquete, o CD, tudo isso é documento. E informação, nós temos duas categorias de informação relevantes dentro da Lei de Acesso à Informação. A informação sigilosa e a informação pessoal. A informação sigilosa é aquela que tem a restrição temporária de acesso.
A informação reservada, secreta e ultra secreta, aquela informação que está escondida, as 7 chaves, para a gente só acessar depois do prazo decorrido. Por isso que nós temos uma restrição temporária de acesso aqui. Próximo ponto. Informação pessoal é aquela relativa à pessoa natural. Quando eu falo de pessoa natural, eu estou falando aqui basicamente daquela pessoa que tem a informação. Por exemplo, a minha ficha médica, minha ficha de saúde lá do Exército, quando eu trabalhava lá no batalhão. Essa é uma informação pessoal. É importante saber isso porque as informações pessoais, elas, independentemente de classificação em sigilo, têm um acesso restrito por até 100 anos. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse negócio. Disponibilidade. Disponibilidade é aquela informação que é conhecida e que está apta para ser utilizada. Então vamos pegar mais uma vez. Produziram o documento que contém a quantidade de inscritos no concurso do TCU, só que esse documento ainda não está disponível para acesso. É uma informação que não tem disponibilidade. Carregaram lá, fizeram o upload no site e tornaram a informação disponível. Então, isso é a disponibilidade da informação. Autenticidade é aquela informação produzida, recebida ou modificada. Esse conceito aqui é um conceitozão que eu recomendo que você só decore, porque é aquele conceito que não tem muito como a gente esquematizar. Basicamente assim, a informação que foi produzida, foi recebida ou modificada por alguém. Essa é a informação autêntica, aquela informação que vem daquela pessoa que tem aquela autenticidade. Isso é a autenticidade. Basicamente decora aqui porque não tem muito o que fazer aqui, né, meu filho? A gente só quer acertar a questão, a gente não quer ser doutor na parada. Integridade. Aqui já é a informação não modificada. Então você pega o seguinte, a informação autêntica, ela pode ser modificada. A informação íntegra, ela não é modificada. E por fim, a primariedade. Primariedade é aquela informação que é coletada na fonte. Isso me lembra daquele filme do Todo-Poderoso, a hora que ele vai lá, começa a bater aqueles pedidos lá que todo mundo... Aí de repente ele dá uma cansada, ele resolve que ele quer tomar um café, mas ele quer um café, não é um café qualquer, ele quer um café das montanhas da Colômbia. De repente ele abre assim uma janela e vem um colombiano lá com aquele café que ele coletou, aquela coisa maravilhosa. Ele foi lá na fonte buscar aquele café. Essa que é a informação primária. O café era primário, era o café coletado na fonte. Ao invés de eu pegar um café processado no mercado, eu vou lá, planto o meu pezinho e eu mesmo vou lá e faço a colheita do meu café. Essa é a informação primária. Primariedade, informação coletada na fonte, sem modificações. Beleza? Vamos avançar um pouquinho mais. Nós já temos esses conceitos e agora vamos resolver a questão. Isso cai em prova. A lei que regula o acesso à informação, a Lei 12.527, em relação à qualidade da informação determina. Tempestividade é a qualidade da informação que é divulgada a tempo de tornar-se útil. Na verdade, a informação tempestiva é aquela informação que chega onde ela precisa no tempo necessário, né? Não é exatamente o conceito que nós vamos ter aqui, então por isso nós vamos deixar esse daqui fora. A autenticidade é a qualidade da informação não modificada. A gente já viu que a informação autêntica ela pode ser modificada, então não seria aqui a letra B. Integridade é a qualidade da informação coletada na fonte, isso não é integridade, isso é primariedade, a informação coletada na fonte. Disponibilidade é a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Então, conhecida e utilizada é informação disponível, portanto, esse aqui é o nosso gabarito. Letra E. Primariedade é a qualidade da informação produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Essa é a informação autêntica e não a informação primária. Daí o erro da nossa alternativa E. Só trazendo aqui então disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Isso aqui é legal também, tá? Porque como a Lei de Acesso à Informação, ela trata muito da utilização da tecnologia da informação e comunicação, TIC, nós temos muito dessa ideia das informações, elas poderem ser realizadas, permitirem a leitura por intermédio de sistemas autorizados, né? A gente pode pegar
os próprios sistemas que hoje o TCU utiliza para fazer acompanhamento de editais de licitação. Você não tem mais um servidor ali, um servidor público, tipo, ô fulano, me manda uma cópia desse edital aí. Tá lá o sistema do TCU, enquanto a galera tá tomando o cafezinho lá no TCU, o sistema tá lá, as meninas, né, porque todos os sistemas do TCU têm nomes femininos, as meninas estão lá coletando informações. Então isso aqui é uma forma de você acessar as informações, né? Então bem importante isso também. Questão de número 6. A aprovação da Lei de Acesso à Informação, a LAI, trouxe disposições para garantir à sociedade o acesso à informação pública previsto na Constituição Federal. A LAI estabelece algumas qualidades que devem caracterizar a informação pública. Letra A, que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos e sistemas autorizados. Essa não é uma informação autêntica. Essa daqui é a informação disponível, aquela que pode ser conhecida e utilizada. Aqui eu pulei o enunciado da questão, mas a questão está pedindo a informação autêntica, né? A autenticidade. Que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada, guarda isso, tá? A autenticidade é a informação que ela pode ser modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Portanto, para você guardar a autenticidade, que é o nosso conceito mais complexo para a gente conseguir exemplificar, é só você guardar. A autenticidade permite que a informação seja modificada. Então, nesse caso, o gabarito é a alternativa B de bola. Letra C, não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito ou destino. Informação não modificada. A informação não modificada pode ser, por exemplo, a nossa informação ou a informação íntegra, que é aquela não modificada, e nós temos também a situação da informação primária, quando ela é coletada na fonte sem modificações. Mas aqui nós temos mais uma característica mais ligada aqui à nossa integridade da informação, tá? Coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Informação primária. Tá? Essa daqui é a nossa informação primária. Elaborada por servidor ou agente devidamente autorizado a partir de fontes identificadas. Não tem a ver com o conceito de autenticidade, tá? Com isso, o gabarito alternativa B na nossa questão de número 6. E olha lá a autenticidade. A autenticidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Essa daqui já vai dar um tapinha mais pesado. Essa daqui ela já vem forte a informação. Olha só, questão de número 7, ela já vai trazer para a gente a disponibilidade, a integridade, a primariedade e a autenticidade. E aí nós vamos conceituar, enquadrar cada um desses conceitos. Começamos com o primeiro item. Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada. Qual que é aquela que pode ser modificada? É a autenticidade. A autenticidade permite que a informação seja modificada. Então aqui nós temos o número 4, nessa primeira. Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada. Conhecida e utilizada é aquela informação que está disponível. Essa é a informação que pode ser conhecida e utilizada. Então 4 e 1 até agora. Vamos avançando. Terceiro item. Qualidade da informação coletada na fonte com o máximo de detalhamento sem modificações. A que pode ser coletada na fonte é a informação primária. Então nós temos o número 3 aqui. E o último item já fica fácil, mas nós podemos responder também. Qualidade da informação não modificada. A informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino, é a nossa informação íntegra. Nós temos aqui a integridade, que seria o nosso número, deixa eu aumentar aqui, seria o nosso número 2 nesse caso, tá? Então nós temos 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2 é a alternativa E de eu vou passar nesse concurso, nessa bagaça de uma vez, tá? Aqui os nossos 4 conceitos, então, conceito de disponibilidade, a informação que pode ser conhecida e utilizada. A autenticidade é a informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por um indivíduo, equipamento ou sistema. Integridade é a qualidade da informação não modificada. E a primariedade é a qualidade da informação coletada na fonte, tá? Então, esses 4 conceitos são os 4 conceitos mais importantes nos termos da nossa lei de acesso à informação. Acabamos o primeiro bloco, roda a vinheta e nós já voltamos para prosseguir.